Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos entrar em análise fundamentalista de ações. No vídeo passado eu expliquei todos os termos de ação e hoje nós vamos aprender a analisar uma empresa de fato, o que olhar, quais indicadores escolher, como entender os indicadores, como comparar uma empresa com a outra. A análise fundamentalista, ela vai buscar olhar a situação financeira da empresa, a situação do mercado, a situação da economia, a situação do mercado em que a empresa está inserida. Por exemplo, uma empresa de commodity, como está o mercado de commodity? Uma empresa de tecnologia, como está o mercado de tecnologia? Então, a análise fundamentalista vai olhar todo esse cenário. Vamos olhar as expectativas para o futuro, porque o valuation da empresa a gente vai pegar os fluxos de caixa futuro e trazer a valor presente. Então, a gente precisa saber como que vai estar as expectativas para o futuro. A análise fundamentalista acredita na premissa de que há assimetria de informações. Então, é possível comprar uma empresa por menos do que ela vale. Então, você olha uma empresa, está sendo negociada, por exemplo, R$10 e você vai lá e compra, porque você acha que ela vale mais do que esses R$10. E como que acontece isso? Vamos pegar, por exemplo, o setor bancário. Você tem o Nubank, que é uma fintech que vem crescendo muito. Fez o IPO, chegou a ser o banco mais valioso da América Latina e hoje está caindo um pouco. Você olha para o Nubank e fala, o Nubank vai disruptar o Banco do Brasil. Então eu vou aproveitar esse momento de queda das ações do Nubank e vou comprar o Nubank, porque não tem como o Banco do Brasil competir com o Nubank, porque o Nubank é muito mais fácil de mexer, não tem taxa, é tudo rápido. Então o Banco do Brasil vai falir e o Nubank vai se sobressair. Aí você vai lá e compra. Ou você olha o contrário, o Nubank não cobra taxa de manutenção de conta, não cobra tarifa para transação, não cobra nada, então ele não consegue remunerar o seu cliente. Então ele vai demorar muito para ter lucro, ele vai ter um lucro muito menor do que o do Banco do Brasil. O Banco do Brasil com um lucro muito mais robusto, pode ser que ele esteja atrasado na questão tecnológica, mas com o lucro que ele tem, ele consegue investir pesado e ele vai passar o Nubank. E aí você olha o preço da ação do Banco do Brasil e fala, não, muito melhor que o Nubank, vou comprar a ação do Banco do Brasil. E isso que é assimetria de informação. Você olha para uma empresa e enxerga o futuro dela de um modo que alguém não está enxergando ainda. E aproveita essa queda no preço para comprar um bom ativo. E veja que a ótica que a gente olha é de longo prazo. Você não está falando, o Nubank vai passar o Banco do Brasil amanhã. É no futuro. Pode ser que quando você compra a ação, você tenha um ganho no curto prazo, mas não é foco. O foco é o longo prazo. E quais fundamentos a gente vai olhar? Lucratividade, rentabilidade, endividamento, governança corporativa, demanda, setor, o peso da marca da empresa. E dentro desses fundamentos, alguns são qualitativos, outros não. Nem tudo que a gente vai analisar tem um indicador. Não tem um indicador, por exemplo, para a governança corporativa da empresa. Não tem como você saber ali com o indicador se o gestor é bom ou ruim. Você vai apenas olhar o histórico da empresa, se ela vem crescendo os lucros, como que ela vem sendo administrada, e você fala, bom, esse gestor é bom. Mas alguns setores têm sim um indicador para a gente olhar. E vamos começar por preço, que é muito importante. Você não pagaria R$50, por exemplo, numa caneta BIC. Então, a gente precisa olhar o preço antes de comprar uma ação. E um desses indicadores é o PL, que é o preço sobre lucro. A gente usa ele para medir o retorno do nosso investimento. Então, em quantos anos nosso investimento iria retornar caso a empresa distribuísse 100% dos lucros e esse lucro fosse constante. Aí você pensa, bom, então se é em quanto tempo que o meu investimento vai retornar, quanto mais baixo o PL, melhor. Só que não é bem assim. Tudo depende da empresa, depende do setor. A gente sempre vai comparar empresas dos mesmos setores. Então você vai comparar um banco com outro banco, uma empresa de energia com outra empresa de energia. Você nunca vai comparar um banco com uma empresa de tecnologia, por exemplo, porque são setores diferentes. Então você pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que eu já citei. Hoje ele é negociado a um PL de 4,5. É um PL bem baixo, ainda mais porque o lucro do Banco do Brasil vem crescendo. Então esse PL deve diminuir mais ainda. O Itaú, que é hoje o banco mais valioso da América Latina, um banco muito antigo, muito lucrativo, tem um PL de 8,6. Aí você pensa, bom, então o Banco do Brasil é mais atraente. E tem um porquê desse PL estar tão baixo. O Banco do Brasil é uma empresa estatal, então tem um certo receio do que o governo pode fazer com o banco. A gente não sabe quem vai ganhar as eleições e não sabe o que vai acontecer. Então pode ser que o próximo presidente
olha para o Banco do Brasil e fala, não, agora o Banco do Brasil vai emprestar dinheiro abaixo do que o mercado está cobrando. Então o mercado cobra, sei lá, 10% de juros ao ano, o Banco do Brasil vai cobrar 3% de juros ao ano. E ele não vai fazer uma análise de crédito, ele vai emprestar para quem pedir. Isso vai acabar com o banco. Então é por isso que o PL dele é mais baixo do que o do Itaú, que já não corre esse perigo, que é uma empresa de capital privado. Um PL muito grande também é complicado, principalmente nas empresas de tecnologia, que vem com PL um pouco maior. O próprio Nubank, ele não dá lucro, então o PL de Nubank vai ser negativo, porque o preço não pode ser negativo, o lucro vai ser negativo, o PL de Nubank vai ser negativo. Ou às vezes, no caso de Banco Inter, por exemplo, que chegou a ser negociado a um PL de 1.200. Então o seu investimento vai voltar para você daqui a 1.200 anos se o banco distribuir todo o lucro dele. Não é uma coisa viável. Mas por que os investidores pagam por isso? Porque eles acreditam que o lucro vai crescer muito para diminuir esse PL. Só que se o lucro não crescer tanto, fica um mau investimento. Então você não pode pegar um PL muito baixo, que pode ser um sinal de que a empresa tem alguma dificuldade, e um PL muito alto, que a empresa vai precisar crescer muito, o que não vai acontecer sempre. Você não vai conseguir achar uma empresa excelente com um PL muito baixo. A Apple, por exemplo, que é uma empresa que vem crescendo muito, que tem um ROI de 150%, ela não vai ter um PL de 5. É uma empresa de crescimento. Ela entrega muito resultado. Então, você aceita pagar um PL um pouco mais alto em troca do resultado da companhia, que vem sempre crescendo. É uma empresa que já se provou com o tempo. Já passou por várias crises e continuou crescendo. O PL de Apple hoje é de 23,55. Não é um PL tão exorbitante, mas não é um PL tão baixo, porque é uma excelente empresa. Então não fica tentando só a PL muito alta, PL muito baixo. Analisa toda a empresa em si. Outro indicador de preço é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Então ele pega o preço da ação, de todas as ações, dividido pelo valor patrimonial da empresa. Se esse indicador estiver abaixo de 1, inegavelmente essa empresa está barata, porque você está comprando ela abaixo do valor patrimonial. Significa que é mais barato comprar a empresa na bolsa do que montar uma do zero. O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um P sobre VP de 0,65. Significa que a cada R$100 que ele tem de patrimônio, você paga R$65. Vamos supor que ele vai gastar 10 milhões para construir uma agência. Na bolsa, você está comprando essa agência por 6,5 milhões. Então, inegavelmente, essa empresa está barata. Mas tudo tem um porquê. E, de novo, o porquê do P sobre VP do Banco Brasil está tão baixo é porque é uma empresa estatal, que vem pagando muitos dividendos, não tem uma administração tão boa, que vai depender do governo. Então, pode ser que ela não cresça tanto, ainda mais que agora está saindo muitas fintechs, muita concorrência. O valor patrimonial dele vai diminuir, é por isso que eles estão pagando menos nisso. Vamos falar de governança. Como eu já falei, é um pouco difícil de achar indicadores de governança. Tem a questão da empresa vir sempre dando lucro, significa que ela tem uma boa gestão. Tem dois indicadores, na verdade um indicador e uma norma que dá para a gente usar, que é o Tag Along e o CVM 358. O que é o Tag Along? Ele é um mecanismo de proteção. As empresas de final 3, elas são obrigadas a oferecer um tag along de 80%. A de final 4 não, mas a maioria das empresas oferecem e oferece de 100%. O que isso significa? O Elon Musk anunciou que ia comprar o Twitter. Com os controladores da empresa estão vendendo ela, está trocando o comando, você tem o direito de vender suas ações pelo mesmos preços que os controladores. Então vamos supor que o Elon Musk ia pagar R$100 por cada ação. E a empresa tem um tag along de 100%. Então você teria o direito de vender as suas ações por R$100, independente de quanto elas estão sendo negociadas na bolsa. O controlador vendeu por 100, você venderia por 100. Então numa troca de governança você estaria protegido. A CVM 358 é uma norma da CVM, onde os gestores da empresa informam se eles têm ou não ações da empresa e se eles compraram ou venderam. Então você vai olhar sempre lá no CVM 358 e vai querer que o gestor, o presidente da empresa, tenha ações. Porque tudo que ele fizer na empresa vai impactar no preço da ação. Se ele tem ação da companhia, vai impactar ele diretamente. Então ele tem a pele em risco. Você fala, bom, esse cara não vai querer fazer muita merda, porque senão ele vai perder dinheiro. Então é um jeito também de você ficar um pouco mais protegido. Você vai lá, olha o CVM 358 e o diretor da empresa, o presidente da empresa, não tem nenhuma ação da empresa.
Nem ele acredita que a empresa vai para frente. Você vai acreditar? Não tem como. Então, é mais um mecanismo para a gente olhar a parte de governança da empresa. Agora, endividamento, a gente vai olhar, por exemplo, dívida bruta sobre patrimônio líquido, que é tudo que a empresa deve sobre tudo que ela tem. Quanto mais baixo esse número, melhor, porque significa que a empresa tem pouca dívida. Boas empresas não precisam se endividar tanto para crescer, porque elas geram muito lucro. Então ela pega esse lucro e reinveste nela e cresce. Não tem a necessidade dela fazer dívida. Mas alguns setores é normal as empresas terem dívida, mesmo dando muito lucro. Como por exemplo a Vale. O ano passado a Selic estava em 2%. A Vale olha e fala, bom, o Tesouro Selic está pagando 2%, eu vou lançar uma debênture pagando 4%, é o dobro do Tesouro Selic, ela consegue captar dinheiro a um custo muito baixo, porque ela tem uma nova mina, por exemplo. Aí para chegar na mina ela precisa fazer estrada, aí o volume é muito grande, ela vai precisar fazer uma ferrovia, o porto próximo é pequeno, ela vai precisar ampliar o porto, então ela vai gastar muito dinheiro. E está num período que o custo do dinheiro é muito baixo, ela vai lá, lança essas debêntures, capta esse dinheiro para explorar essa nova mina. Significa que ela está com muito endividamento, que ela está passando por um momento difícil? Não. Ela só está aproveitando a oportunidade de pegar dinheiro a um custo baixo para iniciar uma nova operação. Ela vai pagar 4% ali na debênture e vai ter um retorno de 30%. Então é um ótimo investimento para ela. Ela vai ter um ótimo lucro. Em alguns setores é normal que a empresa tenha dívida, mas de forma geral, esse indicador, quanto mais baixo, melhor. Outro indicador de endividamento é a liquidez seca. E o que é a liquidez seca? É o quanto que a empresa tem de dívida e de caixa sem estoque. Então a gente vai pegar o ativo circulante, que é tudo que ela tem, menos o estoque sobre o passivo circulante. E por que isso? Porque você olha, por exemplo, uma empresa de varejo que tem muito estoque. Aí você olha lá, ela tem 2 milhões de dívida e 2 milhões em caixa. Mas desses, aí você fala, bom, tá tranquilo, ela tem 2 milhões de dívida, tem 2 milhões em caixa, dá para pagar a dívida. Mas desses 2 milhões, 1 milhão é estoque. Então ela tem apenas 1 milhão em caixa para pagar essa dívida e 1 milhão em estoque. E ela tem que vender isso. Se a dívida for de um prazo muito curto, pode ser que ela precise fazer uma queima de estoque. Então esse 1 milhão que é estoque, ela põe lá queima de estoque, promoção e vende tudo, só que ela recupera só 500 mil. Então ela vai ficar devendo 500 mil dessa dívida. Por isso que é importante a gente olhar a liquidez seca, que já é o ativo da empresa sem o estoque. Então se você olhar liquidez seca, é 1 e dívida é 1, beleza, ela tem o suficiente para arcar com essa dívida. Lucratividade, a gente vai olhar, por exemplo, o ROI, que é o retorno sobre o investimento. É o lucro da empresa sobre o patrimônio líquido da empresa. Geralmente vai estar em percentual, porque é muito difícil que a empresa consiga lucrar mais do que ela tem de patrimônio. Algumas empresas conseguem? Sim, principalmente fintechs, que tem pouco patrimônio. O Nubank, por exemplo, é um banco que não tem agência. Então ele tem pouco patrimônio e um lucro muito alto. Então ele vai conseguir lucrar mais do que ele tem de patrimônio, mas é uma exceção. De regra, as empresas não conseguem. Por isso que vai ser em porcentagem. Então a empresa tem um ROI de 20%. É um ROI ótimo. ROIs de 2 dígitos costumam ser bons. Lucratividade, a gente também precisa olhar para o CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta. Tem um CAGR de receita e o CAGR de lucros. É bom a gente olhar o CAGR de lucro. Então ele vai olhar de forma composta o lucro da empresa. Porque vamos supor que a empresa lucre 100 milhões num ano, 20 milhões no outro. Então você vai falar que ela, na média, lucrou 60 milhões por ano. Então esse é o CAGR dela. Então o CAGR vai mostrar sempre a taxa de crescimento anual composta da empresa. Ele vai pegar a média que ela vem crescendo todos os anos. Um CAGR muito alto de lucros, legal, significa que a empresa está sempre crescendo o seu lucro. E uma empresa que tem lucro constante e crescente não vai quebrar. Quando vamos olhar em marcas, a gente pensa em marcas fortes, como o Apple, por exemplo, é uma referência fabricante de celular. Samsung é uma referência fabricante de celular. Tesla, por exemplo, é a maior montadora de carros do mundo, vale mais que todas as outras juntas somadas, com uma base de usuário muito fiel. A Apple lança um celular, anuncia que vai lançar, já tem fila na porta da loja para comprar o celular. Ninguém nem sabe quais são as características do celular e já estão querendo comprar.
Isso é uma base de usuário muito fiel de uma marca muito forte. Então, nessa questão de marca, a Apple é uma boa empresa. Então, é esse modelo mais ou menos que a gente tem que olhar quando for pensar em marca. E aí já falamos também de demanda. A Apple nem lançou e já tem a demanda pelo celular dela. Todo produto que ela lança tem demanda. Quando é uma empresa que tem uma demanda muito alta, os lucros dela vão continuar crescendo e ela não vai quebrar. Agora, existem alguns setores que a demanda é praticamente inelástica, como, por exemplo, banco, saneamento, energia, telecomunicações. Experimenta não pagar um boleto de um banco. É juros em cima de juros, aquilo vira uma bola de neve, rapidinho sai de controle. E você precisa da conta do banco para receber seu salário, para fazer transações. Então não tem como você não usar o banco. Energia. Você consegue reduzir o seu consumo de energia, mas você não consegue ficar sem. Setor de água e saneamento. Você não consegue ficar sem água. Você não vai parar de pagar a conta de água para fazer outra coisa, para ir num show, por exemplo. Não. Então, são setores com a demanda muito inelástica. Você consegue reduzir, mas você não consegue ficar sem. Não tem como a gente ficar sem água. Não tem como a gente ficar sem luz. Tem como a gente ficar sem celular? Tem. Mas eu duvido que alguém que tenha celular hoje, já tenha experimentado a tecnologia, a internet, consegue falar, não, eu vou parar aqui, eu vou cortar minha internet no zero. Não consegue. Independente do momento do país, são setores que vão ter um lucro sempre constante. Por mais que diminua um pouco, nunca vai cair abruptamente. Vai ser sempre ali uma coisa mais perene. Então são setores muito seguros, são considerados setores mais seguros para se investir na nossa bolsa. Se você analisar todos esses indicadores que eu falei para esses setores, dificilmente você vai fazer um investimento que vai te dar prejuízo. Muito difícil uma empresa de saneamento, um banco grande, bem administrado vai falir. Não vai. No longo prazo, a tendência que as ações subam é muito grande. Bom, então por hoje é isso. Esses são os indicadores que eu costumo olhar antes de comprar uma ação. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostaram, não deixe de dar o like, se inscrever no canal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.